Meus queridos, a paz do Senhor, você está na Academia de Pregadores, eu sou o pastor Anderson Silva. Seja muito bem-vindo à nossa aula de Escola Bíblica Dominical neste terceiro trimestre de 2020. Na aula de hoje nós estudaremos a lição de número 8, do dia 23 de agosto de 2020. O título da lição é Causas da Desunião devem ser eliminadas. Uma das coisas que nós devemos cuidar, que nós devemos preservar é a união do povo de Deus. A união da igreja. A união da igreja faz bem, a união da igreja faz com que o reino de Deus cresça. A união da igreja é um reflexo para o mundo. Na oração sacerdotal em João capítulo 17, Jesus disse isso, que o mundo deveria ver que nós somos unidos uns com os outros e unidos com Cristo, assim como Cristo era unido com o Pai. Então vamos aprender como dirimir do nosso meio todas as causas de desunião. Texto áureo, Salmo 133, é um texto extremamente conhecido e magnífico, né? Salmo 133 e versículo 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tem uma versão da Bíblia que diz assim: ó como é bom e agradável viverem todos unidos como irmãos. Eu gosto dessa versão porque quando a gente pensa em irmão viver em união, a gente tem ideia que irmão tem que viver unido mesmo, né? Embora tenha lá os seus problemas, mas irmão tem que viver unido. Mas quando a gente diz, ó como é bom e agradável viverem todos unidos como irmãos, nós estamos pegando a união de irmãos como um princípio para o relacionamento em sociedade. Verdade prática. A união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo, é o que acabamos de falar, e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Então veja, o nosso comentarista, ele propõe três coisas importantes aqui, ó. Três coisas importantes sobre a união. Ela é indispensável para a igreja. Ela é um deixa eu mudar a cor, como eu costumo fazer. É um testemunho para o mundo. E ela é também um estímulo para o crescimento. Então, para o crescimento da obra de Deus, ela é um estímulo. Diante do mundo, a união é um testemunho. E para a igreja, ela é indispensável. Que a gente não se esqueça disso aqui. A união, ela tem um tríplice propósito, não é? Ela é indispensável para a igreja, ela é um testemunho para o mundo e ela é um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Isso é extremamente importante e relevante para os nossos dias. Ponto central. Cristo derrubou a parede da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, ele fala sobre isso, não é? Paulo fala também que em Cristo não há judeu, nem grego, nem romano, antes todos são um só. Em Cristo estamos unidos em uma só igreja, um só propósito. Estamos unidos todos em um só objetivo. Objetivo geral da nossa lição: destacar que a união é indispensável para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus. Objetivos específicos: explicar que a união, caracterizada no período pós-exílio, serve de referência para a igreja. A união após o cativeiro babilônico, esse retorno, eles estão todos retornando com um só propósito, todos sacrificaram no altar do Senhor, todos estavam reconstruindo o templo, depois os muros, estavam todos unidos. Então esta união é o que a palavra de Deus nos ensina. Parece que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja
escrevendo a carta aos Colossenses, ele diz que nós devemos pensar todos uma mesma coisa. É claro que nós somos seres humanos, somos indivíduos diferentes uns dos outros, mas devemos pensar todos uma mesma coisa, num só propósito. Segundo objetivo específico, expor a injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias. Isso é algo tão atual. Isso é algo tão importante, tão necessário, que, como eu disse já em algumas aulas e repito aqui, parece que o saudoso pastor Eurico Bergson está escrevendo para a gente hoje aqui, ó. E foi uma revista escrita há 27 anos atrás. Terceiro objetivo, mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo de Deus unido em um só propósito. Mais uma vez, como eu disse na aula passada, eu gosto muito de Neemias, o exemplo de Neemias, as atitudes de Neemias, a liderança de Neemias. E mais uma vez, Neemias vai nos dar uma grande lição. Qual é a lição que Neemias nos mostra aqui? Que o líder precisa estar comprometido com a unidade da igreja. Infelizmente, o que a gente ouve hoje, o que a gente sabe, o que a gente vê de líderes que ficam aceitando fofoquinhas de bajuladores, porque todo líder, se ele não tiver cuidado, você que é líder, está me ouvindo, se não tiver cuidado, você vai viver rodeado por bajuladores. E os bajuladores, eles não são seus amigos. Os bajuladores são amigos da cadeira que você está sentando. Eles estão te bajulando hoje porque você está sentado na cadeira. Mas quando você sair da cadeira, eles não vão te bajular mais, eles vão bajular o próximo que sentar na cadeira. Bajuladores não têm fidelidade com pessoas, têm fidelidade com cargos. Bajuladores não são amigos de pessoas, são amigos de funções. Bajuladores não têm caráter. Bajuladores, eles não se importam com as pessoas com as quais ele vai ferir. Bajulador muda de opinião mais fácil do que trocar uma muda de roupa. Porque ele não tem caráter. Ele não tem escrúpulos. Bajuladores não têm escrúpulos. O líder precisa estar comprometido com a unidade da igreja. Quando o líder ouve uma conversa, ele tem que procurar ouvir o outro lado. Ele tem que procurar saber o que está acontecendo. Ah, pastor, mas é o meu homem de confiança. Mas talvez ele está errado. Ah, pastor, mas é uma pessoa que eu amo demais da conta. Mas talvez ela está errada. Porque seres humanos erram. Talvez nem é por maldade, mas talvez é. Talvez é porque houve uma rixa, houve um problema com aquela pessoa e ele está aproveitando agora da influência que tem com você como líder para se vingar. Está aproveitando da influência que tem com você para ferir a pessoa. Eu tenho um projeto de um livro chamado Síndromes que ameaçam a liderança. Liderança como um todo. E uma das síndromes que eu trato lá é a síndrome do rei Dario. O rei Dario vivia cercado de bajuladores. Os bajuladores chegaram e disseram para ele assim: vamos fazer um edito conforme dos medos e dos persas que não se pode revogar, que durante 30 dias ninguém busque a Deus nenhum, a não ser adorar ao Senhor mesmo. Aquilo mexeu com o ego do rei Dario. E o rei Dario nem pensou, nem lembrou que ele tinha um amigo particular que se chamava Daniel, que orava a Deus 3 vezes ao dia. Por causa da sua vaidade pessoal e influenciado pelos bajuladores que estavam à sua volta, ele assinou o edito. Só que os bajuladores que estavam à sua volta só não falavam com ele que odiavam Daniel, porque ele amava Daniel. Então os bajuladores sabiam que se falassem com ele que odiava Daniel, eles perderiam os privilégios, porque bajulador, ele está atrás de privilégio. Ele só quer credibilidade que o beneficie alguma coisa. Aí eles não falam nada. O rei Dario assina o edito. Daí a pouco, quem é que está sendo jogado na cova do leão? Daniel, seu amigo. Aí o rei Dario vai lá na cova e falou: Daniel, eu assinei o edito, rapaz, eu nem pensei em você. Mas por quê? Porque ele se voltou para a sua vaidade pessoal
e deu credibilidade aos bajuladores que estavam à sua volta. Em nome de Jesus, eu quero pedir você que é líder, não dê credibilidade a bajuladores. A Bíblia diz que a quem honra, honra. Nós devemos honrar os nossos líderes, não bajular. Sabe esse sujeito que está do seu lado há anos aí, querido companheiro, pastor, querido líder? Sabe esse sujeito que está do seu lado há anos e nunca discordou de você em nada? Nunca falou com você, ô pastor, rapaz, eu amo o senhor, mas a gente não pode pensar um negócio diferente? Ele é o seu bajulador. Porque não é possível estar ao lado de uma pessoa há anos e nunca discordar de nada. Não é possível que a vida inteira eu vou estar certo. Não é possível que anos e anos vão passar e eu estarei certo em tudo. Que nunca ninguém vai ter que chegar e falar, ô Anderson, calma lá, vem cá, deixa eu te mostrar um outro lado da história. Não é possível. E bajuladores acabam quase que divinizando os que são bajulados por eles. Porque não, o senhor tá certo, chefe. Ô chefe, o senhor tá certo. Não. Ô chefe, tudo tranquilo. Não. Nós temos que ser amigos, honrar os nossos líderes. Eu procuro fazer isso. Ser amigo dos nossos líderes, mas ser também sinceros. Falou, ô meu chefe, o seguinte, ó, eu penso que nesse aspecto aqui não é bom só trilhar esse caminho, não. Ó, tem um negócio complicado aqui. Se ele falar, não é isso que eu vou fazer, ok. Yourself. Sim, senhor. Pronto. Mas eu tenho que expor a minha opinião. Então o líder, ele precisa ter cuidado com isso. O líder precisa ser o equilíbrio. Eu assisti uma palestra uma vez para liderança, que a palestrante, um psicólogo, ele disse o seguinte, que o líder, o chefe ou o líder é o eu ideal. Ele tem que saber quando agir, quando não agir, ele tem que saber harmonizar as partes. E é isto que Neemias vai fazer brilhantemente. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Neemias capítulo 5, versículo 1, e depois do versículo 6 ao versículo 12. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados. Engraçado. Olha a coragem desse cidadão, Neemias. Ele vai ir de encontro a atitude dos nobres, dos magistrados. Ele vai mexer com a alta classe da igreja, meu irmão. Entendeu? Ele vai mexer com a alta classe da igreja. Não, mas não pode mexer com eles, porque o dízimo deles é grande. Não, ele vai falar, não, peraí, tem uma injustiça acontecendo. Então, eu vou pelejar com eles. Eu vou bater de frente com eles, mas com amor, com carinho. Muitos hoje deixariam os pobres coitados dos irmãozinhos aqui, ó, sofrendo. Os desfavorecidos, os menos favorecidos. Ó, e injustiça é pecado. Pecado. Tá bom? Aí Neemias diz, eu pelejei com os nobres, com os magistrados, e disse-lhes, usura tomais cada um de seu irmão. Que coragem dele. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Veja que Neemias não está contra eles, está contra a atitude deles. Quando ele diz ajuntei contra eles, mas ele faz, ó, ele diz, ó, o que vocês estão fazendo está errado. A gente tem que deixar claro, peraí, meu irmão, eu não estou contra você, meu pastor. Eu estou contra a sua atitude, é diferente. Nós não temos um conflito aqui de pessoas, temos um conflito de ideias. E conflito de ideias é para ser resolvido entre pessoas inteligentes. É por isso que a gente é inteligente. E disse-lhes, nós resgatamos o povo judeu. Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez venderíeis nossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Neemias está dizendo para eles assim, olha, nós pegamos um pessoal que era amigo da gente, nós, os remidores, e resgatamos eles das mãos de estranhos. Agora nós vamos querer vendê-los para nós mesmos?
Nós os libertamos da escravidão das pessoas de fora. Agora nós vamos escravizá-los dentro da nossa casa. Aí eles não tiveram o que falar. Disse mais: não é bom o que fazeis. Isso aqui não é bom de ouvir, mas é necessário. Quando a gente faz aquilo que não é legal, não é bom, alguém tem que chegar e falar com verdade. Não é bom o que você está fazendo. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus? Neemias está confrontando o alto clero, a alta classe da igreja, a classe alta da igreja, os dizimistas mais poderosos da igreja, é que ele está confrontando. Por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, ajuro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Ele está falando: eu emprestei para vocês, ajuro. Deixemos este ganho. Ele falou: eu vou abrir mão. Exemplo. Líder tem que dar o exemplo primeiro. É isso que Neemias. Que líder. Quando a gente estuda a liderança de Neemias, meu irmão, que liderança. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lo-emos, e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes. Neemias está falando assim: ó, vocês estão prometendo isso para mim, mas vocês vão jurar perante o Senhor isso aí. Meu irmão, Neemias, não é brincadeira não. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Aí sim, eu costumo dizer brincando, é disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Nós precisamos viver uma igreja, uma sociedade, uma comunidade de fé ajustada. Nós precisamos, irmãos, viver uma comunidade de fé ajustada. Os desajustes acontecem porque somos indivíduos diferentes uns dos outros, enfim. Mas nós precisamos viver uma comunidade de fé ajustada, sem dúvida nenhuma. Vamos aos comentários da nossa lição. Primeiro ponto. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Como que essa união caracterizava os judeus? Todos eram do mesmo povo e confessavam fé no único Deus verdadeiro. Eles estavam unidos pelo vínculo da fé. O que é estar unidos pelo vínculo da fé? Professar a mesma fé. Outro vínculo que eles tinham. Todos haviam experimentado e o despertamento que se havia iniciado. Então, iniciado pelo rei Ciro. Então, eles estavam unidos pela mesma experiência. Eles estavam unidos pelo vínculo da fé e eles estavam unidos pela mesma experiência. Isto aqui era um catalisador da unidade desse povo. Segundo parágrafo, esta união entre judeus simboliza a união que deve haver na igreja. Nós devemos todos estar unidos na igreja porque todos devem ser um em Cristo. Todos devem ser um em Cristo. A Bíblia diz que há um só Deus, um só Espírito e um só Senhor. Há um só. Como eu já disse aqui, a Bíblia nos aconselha que devemos pensar todos a mesma coisa. Temos que estar unidos por este vínculo. Primeiro, o nosso comentarista nos coloca o seguinte: os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida, a união, as bênçãos oriundas da união, não é? É isso que nós vamos tratar aqui, ó. Consideremos algumas bênçãos decorrentes da união. Primeiro, os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Isso é uma bênção. A gente sabe, irmãos, é tão bom quando a gente sabe que não está sozinho.
Por mais forte que a gente seja, a gente precisa de gente ao nosso lado. A gente precisa de gente para nos ajudar, para orar com a gente, para prestar o ombro para a gente chorar. A gente precisa disso. Todo mundo precisa disso. E quando a gente tem esse tipo de gente ao nosso lado, a nossa vida espiritual, nós temos um apoio espiritual para a nossa vida. Segundo, quando isso acontece na igreja, nós passamos a levar as cargas uns dos outros. Deixa eu voltar aqui, porque não era para eu grifar isso tudo, não. Nós passamos a levar as cargas uns dos outros. Paulo ensina isso. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Tem hora que a carga da gente fica pesada. É claro que Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E tem gente que fala, cada um leva a sua, meu irmão. Mas tem hora que não tem problema a gente ajudar a carregar a cruz do outro. Jesus não passou por um momento que a cruz ficou pesada demais, eles pegaram Simão Cirineu lá e falou, ajuda esse camarada a carregar a cruz aí. Se Jesus teve um Cirineu, teve um Simão Cirineu para ajudá-lo a carregar a cruz, você acha que eu não preciso, não? Tem hora que eu preciso de alguém para me ajudar. Eu não posso é carregar. Você não pode é carregar a minha cruz o tempo inteiro. Eu não vou carregar a sua cruz para você. Mas de vez em quando ajudar a carregar a cruz faz parte da caminhada cristã, gente. Faz parte. Terceiro, a união nos faz fortes. A união nos fortalece. Aí o comentarista coloca que uma ovelha sozinha é fácil de ser arrebatada, uma pedra sozinha pode ser jogada fora, porém quando ela está no muro é difícil de tirar. Né? A gente vai ver mais abaixo aqui que o escritor de Eclesiastes diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Olha, quarto, uma igreja que vive em união, tem um testemunho maravilhoso. Como é bom viver em união. O texto áureo, né? Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem todos unidos como irmãos. Isso é agradável. São bênçãos que vêm da unidade da igreja. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Esta união é uma verdadeira força. Ela realmente nos fortalece. Eu citei esse texto agora há pouco aqui e vou grifá-lo aqui agora quando o Senhor Jesus, na oração sacerdotal, em João capítulo 17, Jesus diz isso aqui, ó. Eu lhes dei a glória que a mim me deste. Sejamos, pois, um, assim como o Pai e o Filho são um. Estar unidos. É tão bonito a unidade. É algo tão agradável, algo abençoador. A ação de Deus no meio da igreja, quando a igreja está unida, é mais ampla. Nós sentimos a ação de Deus. E outra coisa, vamos pensar o seguinte. Coloca aqui do meu lado direito agora, do seu lado esquerdo aí, né? Coloca aqui do meu lado direito agora essa questão da ação de Deus. Vamos pensar só na paz. Deus do céu, como é bom viver em paz com as pessoas. A paz que a gente sente quando a gente tem unidade, quando a gente tem união com o outro, meu Deus do céu, vale a pena. E cá pra nós, a gente às vezes briga por umas coisas tão besta, uns trem tão pequeno, que não vai, tem coisa que a gente briga, gente, que não vale a pena a energia que a gente gasta. Nossa, não vale a pena a energia que a gente gasta. A gente gasta uma energia tão grande brigando por coisas tão pequenas que é uma bobagem, é uma imaturidade, uma idiotice. Às vezes a gente briga por coisas tão idiotas, tão imbecis no contexto da comunidade de fé, que pelo amor de Deus, parece que Deus falou, gente, eu não estou acreditando que vocês estão brigando por causa disso. É igual o filho. Quando é pequeno, começa a brigar por um trem tão besta. Eu falo, gente, eu tenho 3 filhos, hein? Então posso falar. Hoje estão todos grandes já, mas eu posso falar. Eu falo, gente, não tô acreditando que vocês estão brigando por isso. Não, fala sério. Vocês estão brigando por causa disso, pelo amor de Deus. Vão crescer, gente. E aí o nosso comentarista cita o texto de Eclesiastes. O cordão de 3 dobras não se parte depressa. Segundo ponto da nossa lição. No segundo ponto da nossa lição,
o comentarista vai tratar sobre a união entre judeus estava ameaçada. E no primeiro parágrafo, ele vai falar sobre o que era esta ameaça. Tem um negócio assim que causa até vergonha na gente, né? Por que causa vergonha na gente? Porque acontece até hoje. Estava ameaçada por causa de questões, diferenças sociais. A união estava ameaçada por diferenças sociais. Eu tenho falado o seguinte, e é uma verdade. Eu tenho dito que se nós nos unirmos como igreja, eu anotei aqui, ó, é possível, deixa eu ler o que eu anotei para não errar. É possível vivermos uma igreja onde não há necessitados. É possível? É. Como é possível vivermos um país onde não há necessitados? É possível. Qual é o nosso problema? Nosso problema é a discrepância da divisão de renda. É a discrepância social que existe. Enorme. Poucos têm muitíssimo e muitos não têm nada. Infelizmente é isso que está acontecendo. E na igreja, a igreja, ela vive numa sociedade. Então, de alguma forma, ela reflete a sociedade. A igreja foi chamada para ser um modelo para a sociedade. Então, a sociedade tinha que andar sobre a luz da igreja. Infelizmente, nem sempre isso acontece. Então, nós sabemos, eu não estou falando de aproveitadores, tá bom? Eu não estou falando do cara que quer dormir o dia inteiro, né, Genilson? Dormir o dia inteiro, o Genilson falou claro, não é que o Genilson não faz isso. O cara que quer dormir o dia inteiro e não quer trabalhar e quer que a igreja ficar pagando conta de água, de luz, fazendo cesta básica para ele. Vai trabalhar, preguiçoso. Vai trabalhar. A Bíblia diz que aquele que não trabalha é bom que não coma. Não estou falando desse tipo de aproveitador, porque tem esse tipo de gente entre nós. Mas eu estou falando de ajustamento social. Gente, se o que eu tenho dá para dividir com alguém, não está dando, né? Nessa época de pandemia, não está dando. Mas se o que eu tenho dá para ajudar alguém mais necessitado, vamos ajudar. A Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Estava acontecendo um desajuste social. Com o retorno do cativeiro babilônico, alguns eram muito prósperos e outros muito pobres. Os pobres costumavam pegar dinheiro emprestado para pagar as dívidas com o governo. Esse negócio de dívida com o governo, gente, não é de hoje. Isso é antigo. Pegava dinheiro emprestado para pagar dívida com o governo e ficava devendo. Aí os irmãos ricos começaram a tomar as casas, as fazendas, começaram a tomar os filhos e filhas dos irmãos pobres. E eu estou falando aqui que o camarada não tinha como pagar, não é porque ele era ruim de paga. Não é porque ele dizia, né, devo não pago, nego enquanto puder. O dito é devo não nego, pago quando puder. Mas tem uns que falam devo não pago, nego enquanto puder. Não é por isso. É porque realmente havia uma dificuldade. E aí, os camaradas tomavam, não, então dá de seu filho, sua filha, para pagar sua dívida, e pronto, vai tomar sua fazenda, tomar sua vinha, seu olival, vamos tomar tudo seu. Eram assim, eram usurpadores, na verdade, usurpavam aquilo que era dos seus irmãos. Segundo parágrafo, como se explica essa grande injustiça? O nosso comentarista nos dá algumas explicações que são importantes serem observadas aqui. Primeiro lugar, falta de amor. Falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Meu irmão, se Deus te abençoou, ame. E como que eu amo? Demonstrando seu amor. Não custa nada perdoar a dívida do irmão, abençoar o outro, dar uma oferta para o outro. Mas o que acontece, às vezes, entre nós? Os bajuladores, aí são os bajuladores. Não é que eu fico meio nervoso mesmo, mas não é desabafo, mas é uma realidade. Os bajuladores sempre gostam de ofertar para aqueles que menos precisam. Né? Eu vou ofertar para alguém. Na verdade, ele não está ofertando, ele está fazendo um investimento. Ele quer fazer um investimento no chefe, para o chefe beneficiá-lo depois. Por que ele não pega essa oferta e dá para quem realmente necessita? Por que ele não procura saber quem é o real necessitado na história e vai lá e ajuda o camarada? Isso é falta de amor. Depois, em segundo lugar, a atitude dos ricos era uma expressão. A atitude dos ricos era uma expressão da dureza contra seus irmãos. Duros demais com os irmãos, não é?
tratava os irmãos de qualquer forma, e isso trazia grandes problemas. A gente deve ser mais amável, mais afável, mais caridoso, não é? Terceiro ponto da nossa lição. Neemias solucionou o problema. Como Neemias solucionou o problema? Eu já praticamente falei isso aqui, fazendo a leitura bíblica em classe, né? Mas como que Neemias solucionou o problema? Não tem como você solucionar um problema grave como esse se não for confrontando. Então ele confrontou os irmãos com sua injustiça, perguntando-lhes: vender-se a nós? Então se calaram e não puderam responder. Neemias convocou uma grande reunião. Ele falou: não, nós precisamos resolver isso. O que me chama a atenção em Neemias é que ele está ouvindo isso como líder e ele não consegue ficar quieto. Ele não consegue ficar calado, porque isso é papel do líder. Resolver os problemas que estão acontecendo. Ah, não, vamos orar, irmão, para Deus. Para ver o que Deus vai fazer, né? Não. O que Deus vai fazer é te colocar no lugar para resolver. E ele já te colocou. Então é você que tem que resolver. Segundo ponto, ou segundo parágrafo deste terceiro ponto. Neemias fez uma proposta conciliadora. E eu aprendo aqui que nós temos que ser pacificadores. Pacificadores. A proposta de Neemias foi conciliadora, por quê? Porque ele deu exemplo. Ele disse: ó, eu emprestei dinheiro e trigo a juros para vocês. E vocês querem saber? O dinheiro que eu emprestei para vocês vão me pagar. Porque tem coisas que não dá para perdoar. Tem coisas que não dá para deixar passar. Né? Brincadeiras à parte, Neemias disse: ó, o dinheiro que eu emprestei para vocês me devolvem. Mas os juros, lava as minhas mãos. Eu abro mão dos juros. Neemias deu o exemplo. Que liderança magnífica. Não é aquela liderança que diz: faz o que eu falo e não faz o que eu faço. Neemias está dizendo: ó, eu estou dando um exemplo para vocês. Eu vou fazer primeiro. Está perdoado. Todo juro, tudo, juro do dinheiro, juro do trigo, está perdoado. Acabou, não vou cobrar de vocês. E então, a proposta de Neemias foi acatada. Mas por que a proposta foi acatada? Porque Neemias deu o exemplo. Aí eles disseram: nós vamos restituir tudo para eles. Imagina, eu fico pensando, que eu leio a Bíblia pensando no fato. Imagina aqueles irmãozinhos pobrezinhos lá, sem saber o que ia acontecer. Como que eu vou pagar a dívida? O cara não estava nem dormindo, depressivo, cheio de problema. E de repente Neemias convoca essa reunião. Imagina o pulo que aquele irmãozinho deu, dizendo: glória a Deus. Não é glória a Deus porque ele era ruim de paga, não, né? Tem um hino que eles falam: se quiser receber, é só glorificar, porque o Genilson não vai te pagar. Tem uns que é ruim de paga, né? Você fala: se quiser receber, você só glorifica, porque o irmão não vai te pagar, não. Brincadeira. Não é por isso, não é porque ele era ruim de paga, é porque não tinha condição. Trouxe paz ao coração das pessoas. E percebam que esses mais ricos não iam sentir a falta disso. Isso não ia prejudicá-los, não ia empobrecê-los, não. Eles iam continuar vivendo bem, com as suas fazendas, com a sua riqueza, mas iam ser mais amáveis e mais afáveis com os seus irmãos. Quarto ponto e último ponto da nossa lição. A paz voltou a reinar entre os judeus. Olha, faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Eu já falei isso aqui. Manter a paz, manter a ordem, a organização, isso faz parte da nossa vida. Né? Ser pacificador também, isso faz parte. Trazer a unidade entre os irmãos, isto faz parte. E por fim, o nosso segundo parágrafo: problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores. Os problemas relacionais devem ser tratados com cuidado, com amor, com carinho. A desunião representa uma obra da carne. A desunião representa uma obra da carne e essas coisas entristecem o Espírito Santo. Não é? Isso é coisa do diabo, irmãos. Coisa do diabo. Se tem uma coisa que o diabo tenta, é nos desunir. Porque quando nós estamos unidos, nós somos fortes. Quando nós nos separamos, nós nos tornamos uma rede enfraquecida. E aí os problemas vão chegar, vão entrar e vão nos derrotar. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, que é coisa tão preciosa na igreja.
E finalmente, devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. E eu quero destacar isso aqui: a união entre os crentes é o selo da estabilidade. A união entre os crentes é o selo da estabilidade. Meus irmãos, a proposta dessa lição é nos fazer viver unidos. Não há nada mais glorioso do que a unidade. Viver em paz uns com os outros, ser mais amigos, afáveis. Se você puder doar, para que você empresta? Doe. Para que você vai emprestar? Doe. Socorra os necessitados. Nós estamos vivendo um período, complicado, um período de recessão econômica. Se Deus te abençoou de forma que você pode ajudar, pode auxiliar, faça isso, irmão. Faça isso. Melhor coisa é dar do que receber. O nome de Jesus vai ser glorificado. Aquele irmão que você ajudar vai ficar grato. Agora, meu irmãozinho, deixa eu te pedir uma coisa. Não seja preguiçoso. Não fique querendo viver às custas dos outros. Vai, trabalhe, desenvolva uma atividade. O trabalho dignifica mesmo. Seja digno de um salário. E faça tudo aquilo que você puder. Aquilo que você não puder fazer, Deus vai te abençoar. O que a gente vê hoje de alguns obreiros que são exploradores, que gostam de ficar na casa de um e do outro comendo de graça. Não, isso não é digno. Principalmente para nós que somos homens, tá bom? Principalmente para nós que somos homens, isto é vergonhoso. A gente tem que ter um pouquinho de vergonha, de brilho na cara, trabalhar e comer com suor do nosso rosto. Glorificar o nome de Jesus. Se você for fiel, for sincero, Deus vai tocar coração de pessoas para te ajudar na hora certa. Em nome de Jesus, eu profetizo que a bênção vai chegar, o recurso vai chegar, Deus vai abrir porta, Deus vai mover mãos de pessoas para te ajudar. Vai, em nome de Jesus, seja sincero, e você que pode ajudar, abra o seu coração e seja uma bênção para as pessoas. Que Deus nos ajude a viver esta unidade da igreja, esta comunhão da igreja em paz, para que nós cresçamos naquele que é o cabeça da igreja, Cristo Jesus. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula. Sê tu uma bênção.